Olá, bom dia! Vai começar o noticiário Tortuga no canal do Criador e vamos destacar o uso de ureia no trato das matrizes e seleção de rebanho para a produção de leite A2 com Aníbal Vecese, filho do Izê. O pecuarista precisa ter atenção redobrada com o trato das matrizes na época da seca, principalmente para as fêmeas que não atingiram score corporal ideal antes desse período. De estratégias para conseguir essa condição, a equipe da DSM entende. O Cairo Rodrigues conversa com o Gabriel Moraes, assistente técnico comercial. Isso mesmo, vamos falar aqui sobre suplementação aí agora para essa época das secas com o Gabriel Moraes. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, cara. É um prazer estar sempre aí com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. O Gabriel que está falando com a gente lá de Goiânia, Goiás, minha terrinha querida aí. Gabriel, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação e vamos começar aqui o nosso papo aqui que os produtores eles querem saber. Agora nessa época da seca, como que ele pode criar uma estratégia para manter principalmente as suas matrizes aí no campo, que a gente está numa estação seca e também na estação de monta, como que ele vai manter essas matrizes com o peso, vai manter o peso delas? Eu costumo dizer para o pessoal no campo que a vaca matriz, que ela esteja numa condição ideal em março, ela não tem necessidade de ganhar peso, ela simplesmente precisa se manter o seu peso até o início da próxima estação de monta, que se dá entre outubro, novembro e dezembro. Para isso, é uma suplementação, né, com mineral ureado, né, de 20% aí acima, já segura muito bem o peso desses animais, né? A ureia, ela vai fazer com que o animal aumente o seu consumo, né, aumente a digestibilidade do pasto, devido ao aumento de bactérias ruminais, né? A ureia não é para o animal, mas sim para as bactérias do rumen poderem fazer a digestão da fibra, e com isso esse animal, ao invés de perder peso, ele vai segurar o seu peso ou ter leves ganhos aí até 50 gramas por dia. Então, para uma matriz que não tem a necessidade de ganhar peso na seca, simplesmente se manter, a melhor indicação para esse período de seca, onde nós temos o melhor custo-benefício, seria a utilização de mineral ureado. A gente sabe que a marca Tortuga ela disponibiliza aí dentro do seu portfólio várias tecnologias aí para ajudarem o rebanho a aumentarem, ganharem muito mais peso. Nessa fase, então, como você está falando aí que as matrizes vão apenas manter o peso, essas tecnologias podem ser usadas aí nas novilhas aí que vão entrar, vão começar agora a sua primeira prenhez? Quando a gente fala de novilhas e primíparas, nós estamos falando de uma outra categoria que esta sim realmente precisa ganhar seu peso na seca, para entrar na estação de monta com seu peso acima do que tiver em março. E aí as tecnologias, além de toda a linha de mineral Tortuga, nós temos também linha de proteicos e proteicos energéticos, que essas sim auxiliam um desempenho excelente no período da seca, com também seu melhor custo-benefício. E voltando a falar ali então sobre o consumo de mineral ureado, essas matrizes que estão ali consumindo, elas vão aumentar também o consumo de pasto. Como que o produtor pode conciliar e criar uma estratégia para isso? Essa é uma grande dúvida que o pessoal tem no campo. Ah, a fazenda vai acabar, os meus pastos vão acabar em caso de eu suplementar as vacas com mineral ureado. Eu costumo falar muito para o pessoal, você prefere ter um animal sadio e uma fazenda, às vezes, com uma condição de pasto bem baixa no final da seca, que aí vai começar a chover, vai crescer esse capim, ou você prefere ter um animal fraco, né, que não vai ter uma taxa de prenhez eficiente e a fazenda com o capim um pouco mais alto, porém seco. Quando a gente trabalha com suplementação ureada, para ter o seu melhor custo-benefício, você precisa realmente ter um resíduo de pasto interessante, porém precisa focar nos seus animais, pensando para que eles tenham um desempenho interessante. E Gabriel, falando ainda sobre o mineral ureado, a gente sabe que toda suplementação tem o manejo correto. Quais as dicas que você deixa aqui para esse produtor do manejo correto e algumas dicas aí também do que não se deve fazer? O manejo correto na suplementação ureada é a gente trabalhar na dosagem correta de ureia. Vacas de 20 a 25 até 30% de ureia, dependendo da região e do peso desse animal, né? Mas o mais importante é naquela entrada de chuvas, né? No mês de outubro, final de outubro, começo de novembro, onde tem aquelas primeiras chuvas, não deixar esse suplemento mineral molhar, né? Esse suplemento mineral molhando, encharcando, empoçando,
esse animal vai ingerir essa água e essa água vai ter uma quantidade muito grande de nitrogênio, que é devido à dissolução da ureia. Então, a gente tem problemas de intoxicação. O grande cuidado com a ureia é trabalhar na dosagem correta e, no início da estação de chuvas, a gente retirar esse produto do coxo. E seja qual for aí a estratégia criada por esse produtor, a equipe da Tortuga está espalhada aí por todo o país para dar esse suporte, né, Gabriel? Estamos espalhados no Brasil, temos técnicos de alta performance e tem a capacidade de acompanhar, sugerir, formular e trazer o melhor resultado e acompanhamento para as fazendas de pecuárias nacionais. Gabriel, te agradecer mais uma vez aqui pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você. Obrigado. Eu que agradeço, Caio. Conte sempre com a gente. Um abraço, boa semana a todos. E você pode participar do nosso programa. Grave um vídeo de 1 a 2 minutos, como fizeram os pecuaristas que aparecem aí na tela. Conte sobre o desempenho e as vantagens da opção pelas estratégias de nutrição e suplementação vitamínica da marca Tortuga na sua fazenda. Envie o material para o número da produção, que é o 11 97081 5655, que a gente vai exibir aqui no quadro Eu Recomendo. As pesquisas do IZ, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, têm contribuído continuamente com o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, antes e depois da porteira. Um estudo importante que vai fazer toda a diferença para a população que tem alergia à proteína do leite e intolerância à lactose é o de identificação e seleção do rebanho com genética A2A2. Tudo isso ainda deu origem a um serviço de genotipagem disponível aos selecionadores. Convidamos o pesquisador Aníbal Versese Filho para um bate-papo sobre esse tema. Cairo. Isso mesmo, vamos conversar aqui agora com o Aníbal, que fala com a gente lá de Nova Odessa, aqui no interior de São Paulo. Bem-vindo, Aníbal, ao Noticiário Tortuga. Muito obrigado, gostaria de agradecer e mandar um abraço a todos aí as pessoas que acompanham o seu programa. A gente aqui agradece pela sua participação. E, Aníbal, um assunto que é muito comum, que está bem falado hoje entre os produtores aí de leite, é sobre o leite A2. E hoje eu queria que a gente tirasse aqui algumas dúvidas durante o nosso papo. Primeiro, começando, o que é exatamente aí o leite A2? O leite A2 é um tipo de leite onde existe uma produção pela vaca de um tipo específico de uma proteína chamada beta-caseína. A beta-caseína é uma das proteínas que compõem o leite, ela faz parte do grupo das caseínas. Os bovinos produzem dois tipos de beta-caseína, a proteína A1 e a proteína A2. O que vai fazer com que a vaca produza ou uma ou outra, ou as duas, é a composição genética, a constituição genética dessa vaca. Então, se a vaca tiver apenas o gene A2, ela produz só a proteína A2. Se a vaca tiver apenas o gene A1, ela produz a proteína A1. E se ela tiver os dois genes, o A1 e o A2, ela produz o leite A1A2. Então, essa produção do leite A2A2 é muito tranquila de se saber através de uma técnica que a gente chama de genotipagem. A gente consegue pegar o material genético da vaca e, através de procedimentos de genética molecular, dizer qual que é o gene que essa vaca possui no seu cromossomo. O A2, ele é bem menos comum que o A1 ou é uma taxa aí que a gente pode falar de 50%? Ou ele é mais raro? Não, na verdade, a distribuição das frequências do gene nas populações de vacas, né, nas diversas raças, é diferente. Então, por exemplo, nas raças zebuínas, que são as raças de origem indiana, né, a mais famosa no Brasil é a raça Gir, mas também tem produção de leite com a raça Guzerá e a raça Sindhi. Essa frequência do gene A2 é muito alta, ela chega a ser acima de 90%. Então, a maioria das vacas de origem zebuína, elas produzem leite A2A2 naturalmente. Das raças de origem europeia, existe uma raça chamada Guernsey. Ela também, igual aos zebuínos, ela tem uma constituição quase que 100% A2. Depois vem a raça Jersey, com uma frequência um pouco maior, e as demais raças, como, por exemplo, a raça holandesa, que é a maior produtora de leite do mundo, tem uma frequência aí intermediária do gene A2.
E qual que é a diferença para o produto final, para o leite, para o consumo do leite, dele ser A2 ou A1? A produção de leite A2 no mundo, ela começou no início do século, né, o ano 2000, na Nova Zelândia, onde foi descoberto que a digestão, durante o processo de digestão da proteína A1, é formado um composto químico que chama beta-casomorfina 7. E esse composto, derivado da digestão da beta-caseína 1, ele predispõe algumas pessoas a desenvolverem alguns tipos de sintomas que são muito semelhantes à intolerância à lactose. Ele causa em diferentes graus, né, de acordo com a sensibilidade da pessoa, uma inflamação de mucosa, tanto de estômago quanto da parte de intestino. E aí tem toda aquela parte de desconforto, de produção de gases, chegando até diarreia, pessoas que têm uma intolerância um pouco maior a esse composto. E com isso, o mercado tem aberto aí as portas para esse leite A2 e os produtores podem utilizar hoje o laboratório de biotecnologia aí do Instituto de Zootecnia para fazerem seus testes, né, Aníbal? Então explica mais para a gente, Aníbal, como que o Instituto de Zootecnia vem trabalhando essa linha de testes aí para os produtores. Bom, a gente tem trabalhado com isso desde 2012. Foi uma parceria que a gente começou com a Unesp de Jaboticabal, através do professor Humberto Tognatti e do Dr. Gregório Ferreira. E a gente fez um trabalho em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro, ABCGIL, para fazer o estudo da frequência desse gene na população de gir do Brasil. E a partir de então a gente tem trabalhado com isso e recentemente o laboratório, a nossa equipe, né, o Dr. Rodrigo, a doutora Gunta, a gente conseguiu desenvolver 2 técnicas de biologia molecular que permite fazer um diagnóstico bem preciso, uma identificação, né, o que a gente chama de genotipagem dos animais e também dos produtos lácteos. Os animais geralmente se genotipa que forma? O produtor sabe, né, no final da cauda do bovino, a gente tem uns pelos maiores, que a gente chama de vassoura da cauda. Então, se a gente arrancar pelo da vassoura, que saia com o bulbo capilar, né, que é aquela pelinha branca que fica na ponta do pelo, naquele tecido a gente consegue extrair DNA e, através de uma técnica chamada de PCR em tempo real, a gente consegue dizer qual que é a composição genética da vaca em termos desses 2 alelos. Como que o produtor ele pode fazer para enviar aí os seus testes para o Instituto de Zootecnia e utilizar também desse processo? Isso é muito simples. O produtor ele vai colher o material, né? Então a gente ensina assim, o produtor pega no rabo da vaca, ou pode ser feito em touro também, ou não tem idade para fazer esse exame. E aí pega o pelo do rabo e puxa em sentido contrário, que é para arrancar com o bulbo capilar. Entre 20 e 30 pelos, né, que tem o bulbo, vão permitir fazer esse exame. O produtor coloca isso em envelopes individualizados e anota a identificação do animal. Ou então o produtor que quiser entrar em contato com o laboratório e pedir que o laboratório envie envelopes próprios, também a gente pode fazer. E aí cada amostra individualizada, e é muito importante essa parte de individualização, o produtor toma muito cuidado na hora dele dele colher material de um animal, ele limpar a mão para coletar do próximo animal, para não ter perigo de misturar pelo de animais diferentes e aí contamina uma amostra com outra. Aníbal, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço e estamos sempre às ordens. O Laboratório de Biotecnologia do Centro de Genética e Reprodução do Instituto de Zootecnia desenvolve pesquisas em mais de 100 propriedades que trabalham com leite de vacas e de búfalas em 5 regiões do estado de São Paulo. Parabéns a eles, né? E o Noticiário Tortuga fica por aqui. A gente volta amanhã. Acesse as nossas redes sociais, busque o perfil @tortuga.dsm e também o nosso canal no YouTube. Estamos agora no canal do Criador e sempre de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. Eu te espero. Até mais!